Olá a todos, sim, estou a ver-me com a mesma roupa do vídeo anterior, se é que viram o vídeo do anterior, têm que o ver, sim, o vídeo que eu deixei, eu ia dizer agora, não deixei nada agora. Pronto, mas o vídeo que eu gravei antes deste e que de certeza absoluta que vai ser publicado antes deste, por isso, se viram esse vídeo, que espero bem que o tenham visto, não é? Percebem que eu estou com a mesma roupa, percebem que eu estou fungosa, mas percebem que eu estou a aproveitar este tempinho que eu tenho hoje para conseguir gravar 2 vídeos, o que me deixa extremamente feliz e até algo aliviada, porque vou ter material suficiente para os próximos dias, para colocar no meu cantinho e para mostrar-vos aquilo que tem sido, não é? As leituras, as últimas leituras, ou seja, as leituras do mês de setembro. Depois de ter gravado, como eu já disse, o vídeo de opinião que eu deixei de certeza absoluta antes deste, estou agora mais do que preparadinha para gravar este, que é nada mais nada menos que o balanço mensal das leituras feitas cá em casa durante o mês de setembro. Antes de falar daquilo que nós lemos, quero aproveitar este início de vídeo para agradecer a toda a gente que se juntou a mim e que leu literatura brasileira durante o mês de setembro, para assim participar no meu projeto Em Setembro Lemos Brasil. Houve várias pessoas que me disseram, através dos Instagrams e não só, que participaram no projeto. A essas pessoas agradeço mais uma vez. Agradeço a toda a gente que também leu e porque, por esta ou por aquela razão, não me contou o que leu. E aquilo que eu quero é que vocês aí embaixo, mesmo que já me tenham dito mais do que uma vez, aí embaixo nos comentários digam se participaram no projeto e se o fizeram com que leituras, com que leitura ou com que leituras, e se acham que essas leituras que fizeram durante o mês de setembro de literatura brasileirinha, se acham que vale a pena recomendarem-me. Sim, porque este projeto de Em Setembro Lermos Brasil nasceu para eu colmatar uma grande falha minha, que é conhecer muito mal a literatura brasileira, literatura essa que eu quero à viva força continuar a conhecer, e se vocês por isso mesmo têm recomendações, já sabem que eu fico, o que eu quero é que vocês mas deem, mandem-nas, porque toca a mandar, porque eu estou sempre prontinha para receber as vossas recomendações, ok? Assim sendo, aí embaixo, nos comentários, a dizer se participaram e se participaram com que obras. Se não participaram, também não há problema nenhum. Mandem-me um beijinho, que eu já fico mesmo feliz, ok? Pronto, isto para agradecer-vos do fundo do coração terem participado no projeto Em Setembro Lemos Brasil. Já sabem que agora em outubro estamos nas latitudes, sabem, fronteiras, estamos a ler literatura hispano-americana, continuamos lá por aquelas latitudes maravilhosas e muito calientes e originais e muitíssimo criativas, mas para já falemos então da literatura brasileira. Pronto, deixem-me tudo aí embaixo, já sabem. Eu li literatura brasileira, claro, é por isso que eu gravei um vídeo antes deste, a falar daquilo que foram as minhas leituras de literatura, de literatura brasileira, mas não foi só de literatura brasileira que o meu setembro se encheu. Não, e eu consegui, e pasmem-se, que até eu estou pasmada, e continuo pasmada, eu consegui, em setembro, concluir a leitura de 8 obras. Sim, pasmem-se. É certo que não foram todas elas muito grandes, mas eu reparei no meu Excelzinho que, mesmo não tendo sido muito grandes, eu li mais páginas em setembro do que li em agosto. Por isso, estão a ver, ok? Foram 8 leituras, sim, 8, para um arranque de ano letivo, e com a criança fora. Foram 8 as leituras que eu concluí durante o mês de setembro. O maridinho concluiu 4 e o filhote conseguiu concluir durante o mês de setembro a obra que já se andava a arrastar desde julho. Assim sendo, concluídas em setembro, foram 13 leituras cá em casa, e é delas que eu obviamente quero falar. Também quero falar daquela que eu ainda não concluí e que vocês de certeza, se já viram os meus planos para outubro, já sabem qual é. O Nandinho continua a fazer-me companhia, a ver se eu lhe consigo dar bastante vazão à sua biografia agora durante o mês de outubro.
sim, este continua comigo, não foi concluído em setembro, também já estava à espera que isso não acontecesse, mas... não vou falar já dele, mas sim, eu consegui em setembro concluir o calhamaço número 2, o Fortunata e Racinta, está aqui para eu falar dele agora durante este balanço das leituras de setembro, porque ele foi concluidinho no dia 28 de setembro, sim, pronto, mas dele eu falarei já. Começo por ordem cronológica a falar-vos daquilo que foram 3 leituras que eu fiz na primeira metade, na primeira quinzena de setembro, e que foram de obras que eu trouxe da Biblioteca da Terrinha. E claro, é que por elas que eu começo sempre, porque depois tenho aquele prazo para as entregar. E então, dessas 3 obras que eu trouxe da Biblioteca da Terrinha, começo por falar daquela que me deixou muito feliz quando eu cheguei ao final da obra e disse: Tordinho, fizemos as pazes, meu querido, fizemos as pazes, sim. A primeira obra que eu concluí durante o mês de setembro, deixem-me ver como é que ela se chama, é de João Tordo, e é a última obra que eu acho que ele publicou, acho que publicou entretanto um thriller, ou está para sair, ou já publicou, pronto. Mas antes dessa, a última obra que o de João Tordo tinha publicado chama-se O Nome que a Cidade Esqueceu. E eu achava que havia alguma coisa nesta obra que poderia fazer esquecer-me do trauma que foi o Felicidade. Quando eu li, tentei ler Felicidade, estou a olhar porque ele está ali, de João Tordo, a experiência foi tão asquerosa que eu não consegui concluir a obra e deixei-me estar uns bons tempos sem pegar nada de João Tordo, porque também é verdade que eu não sou a leitora mais assídua de thrillers e João Tordo tem-se dedicado bastante aos thrillers, mas esta obra, O Nome que a Cidade Esqueceu, que eu acho que já vos disse que deixei aqui, está aqui por aqui a capa, não é? Eu sabia que não era thriller e sabia que poderia trazer-me aqueles ingredientes que tanto me fizeram apaixonar quando eu apaixonar pela literatura de João Tordo, que é aquele tom mais melancólico, aquelas personagens abatidas, tristes, desalentadas, pronto. Eu achava que esta obra me iria trazer isso de novo, num contexto que não fosse fazer com que eu revirasse os olhos. E foi isso que aconteceu. Nesta obra, O Nome que a Cidade Esqueceu, nós vamos conhecer uma protagonista que é uma refugiada, ou seja, que vem de um país, um ex-país da União Soviética, porque isto passa-se nos princípios dos anos 90, vem de uma das antigas repúblicas da União Soviética como refugiada, sozinha, novinha, e vem para Nova Iorque, mais propriamente para Manhattan. E nós vamos acompanhar tudo aquilo que é um desenraizar, não é? Alguém que larga tudo para trás, que larga a sua família, que larga um país e uma cidade que conhecia, não é? Que desde sempre, desde que nasceu, e vai para o outro lado do mundo, para uma realidade completamente diferente, com uma língua completamente diferente, com ninguém à sua espera, ou seja, não conhecia absolutamente ninguém. Uma criança, ela, se eu não estou enganada, a Natasha, ela chama-se Natasha, tinha 18, 19 anos quando vai para Nova Iorque, para Manhattan, e vai completamente desamparada. E nós vamos acompanhar todo um trajeto dela, tudo aquilo que é esse desalento, essa orfandade, tudo aquele vazio que a habita e tudo aquilo que ela vai tentar fazer para sobreviver e todas as pessoas que ela vai conhecer e com as quais vai entabular algum tipo de relação. São estas coisas, são estes ingredientes que me atraem para uma trama. E esta trama não foi, felizmente, exceção e fez com que eu fizesse as pazes com o João Tordo. Gostei imenso desta Natasha, gostei imenso de tudo aquilo que eu fiquei a conhecer dela, gostei imenso de toda esta luta interna que ela tem dentro de si, toda esta orfandade e depois tudo aquilo que ela vai fazendo para conseguir ambientar-se àquela cidade que é completamente estrangeira, tudo aquilo que ela vai fazer
de questionável, muitas vezes de forma inocente. Há aqui todo um trabalho muitíssimo bem conseguido e construído por parte de João Tordo para que nós conheçamos esta Natasha e conheçamos a sua história e ganhemos afinidades com ela e sintamos muita compaixão e tenhamos muita vontade de lhe dar colo. E depois há uma sensação final de apaziguamento. Tudo isto fez com que fosse uma leitura muitíssimo boa. Gostei imenso, imenso, imenso. Eu dei-lhe 9,5 em 10, sim. E não sei exatamente o que lhe faltou para o 10 em 10, mas há ali qualquer... Não sei, ainda hoje não consigo perceber o que é que lhe deu, o que é que lhe faltou para o 10 em 10, mas foi uma obra e uma experiência muito redonda que... quando cheguei ao final, que fez com que quando eu chegasse ao final da obra e lesse as suas últimas páginas, quisesse regressar às primeiras, à parte introdutória e percebesse melhor. Houve, assim, sabem, um fechar de ciclo que fez muito mais sentido quando eu acabei a obra, li as suas últimas páginas e regressei ao seu princípio. Foi maravilhoso, gostei, dei-lhe 9,5 em 10 e foi, lá está, o fazer as pazes com o autor que tanto me diz e tudo isso, sabem? A experiência que foi extremamente positiva e o fazer as pazes foi uma belíssima maneira de começar e de arrancar o mês de setembro. Valeu muitíssimo a pena. As outras duas obras que eu trouxe da Biblioteca da Terrinha foram duas obras bem mais levezinhas, apesar de tocarem em temáticas pesadas, não posso dizer que não. A segunda obra que eu li em setembro chama-se A Troca e é da autora Beth O'Leary, não é? Da qual eu também já li Apartamento Partilha-se. Tinha lido o Apartamento Partilha-se, não sei se foi o ano passado, e tinha gostado bastante, mas tinha achado que lhe faltava ali qualquer coisa. Mesmo assim, não desisti da autora, uma obra bem mais levezinha em termos de estilísticos, não é? E em termos de desenrolar da trama, do que propriamente uma obra de João Tordo. Mas tinha sido, a Leonor tinha-me dito que provavelmente, como eu gosto muito da voz e de velhotas, que deveria dar uma oportunidade a esta obra, A Troca, e dei-lhe e valeu muitíssimo a pena. É uma obra que, como o próprio título indica, leva-nos a perceber que vai haver uma troca na vida de duas mulheres, que uma delas é a neta, a outra delas é a avó. Vai haver uma troca de vidas, vai haver uma troca geográfica e vai haver uma troca de vidas entre as duas, nada assim paranormal de maneira nenhuma, e nós vamos, através dessa troca, perceber melhor quem são estas duas mulheres e elas próprias vão perceber melhor quem é a outra, ou melhor, a avó vai perceber muito melhor a neta e vice-versa. E vai haver aqui também um fechar de feridas que estão ainda muito abertas por causa de uma situação muito triste que aconteceu na vida delas. Vai haver então um fechar de feridas, um abrir de portas para uma vida que uma avó nunca pensou que poderia ter, um regressar às origens da parte da neta. É uma obra que se lê muito e muito bem, intercala muito bem os capítulos entre uma protagonista e a outra, dá para choramingar um bocadinho, tem um final feliz, algo previsível, mas sim, e foi uma leitura que me soube muitíssimo bem. Fila de, deixem-me ver, do dia 13 ao dia 7 de setembro, e gostei mesmo muito, dei-lhe um 9 em 10, claro que não é um 9 em 10 que eu possa comparar com o 9,5 em 10 da obra do João Tordo, que são obras completamente diferentes, mas cumpriu o seu propósito e foi uma leitura superior àquela que eu tinha feito do Apartamento Partilha-se. Por isso, valeu muitíssimo a pena eu seguir o conselho da minha Leonor e gostei muito, muito, muito destas duas mulheres, sobretudo da avó, porque eu derreto-me por velhotas e sobretudo velhotas cheias de genicas, como esta Aileen, que é a velhota que estava prestes a fazer 80 anos e que nos mostra, por muito que às vezes possa ser algo inverosímil, que quem está prestes a fazer 80 anos ainda está aí para as curvas. Valeu muito, muito a pena, foi um 9 em 10 e gostei mesmo, mesmo muito. A terceira obra que eu trouxe da Biblioteca da Terrinha foi uma obra que também é uma obra, acho eu, recente, não é?
que não é muito, acho que é pode-se considerar uma novidade, e da qual eu já tinha ouvido muita coisa positiva, mas que tem um elemento, tem um ingrediente que poderia fazer com que eu torcesse o nariz, e eu que sou muito cética. Falo-vos da obra Criaturas Extremamente Inteligentes, de Shelby Van Pelt, deixo-vos ficar aí a capa, e eu sabia de antemão, e eu acho que quem já leu ou quem já ouviu falar desta obra sabia de antemão que uma das personagens principais, um dos protagonistas, era um polvo. Pronto. E eu ver um polvo com características de personagem e humanas poderia fazer com que eu torcesse o nariz e não gostasse muito daquilo que fosse a encontrar. Mas por outro lado, havia uma velhota, não tão velhota como a Aileen de A Troca, e já sabem, eu derreto sempre por velhotes, e isso fez com que, e havia também reminiscências à obra do Uva, não é? De um homem chamado Uva, na capa, a falar disso, ou na contracapa, e eu, pronto, decidi arriscar, e ainda bem que o fiz, porque também é uma obra que se lê facilmente, é uma obra que também vive de alguns segredos, que nós vamos, à medida que a trama vai avançando, vamos adivinhando, não é, pelo menos para mim, que não foi muito difícil adivinhar, mas é uma obra que se acompanha muito bem, é uma obra que, por muito que tenha um polvo como um protagonista, nós ganhamos um carinho gigantesco por esse mesmo polvo, é impossível não o fazer, e ganhamos um carinho imenso pela velhota que está diretamente em contacto com o polvo num momento específico do dia. Esta Tova, que é de descendência nórdica, é impossível nós não nos apaixonarmos por ela, não sofrermos com tudo aquilo que é uma carga muito pesada que ela leva às costas, de uma carga familiar e de muita dor familiar que ela a carrega nas costas, mas que mesmo assim é uma mulher que tem alguns traços que me fez lembrar a Brit Marie, não assim tão, como é que eu ia dizer, tão exageradamente, mas é muito organizada, é muito metódica, muito limpa, e pronto, são características que sempre me atraem, e foi uma obra da qual eu gostei muito, dei-lhe um 8 em 10, acho que não consigo dar-lhe mais, mas porque também houve algumas partes que eu gostaria de ter visto mais desenvolvidas, algumas coisas associadas ao passado e algumas personagens associadas ao passado que eu gostaria de ter visto mais desenvolvidas, ter sabido mais respostas sobre as mesmas. Dei-lhe um 8 em 10 e valeu muitíssimo a pena, foi mesmo muito boa a experiência, e isto significa que as 3 obras que eu trouxe da Biblioteca da Terrinha fizeram com que o meu setembro fosse suculento, foi mesmo uma boa aposta. A mesma coisa já não aconteceu, e posso já deixar o spoiler para aquelas que eu trouxe este mês em outubro para ler, pronto, mas disso eu falarei quando falar das leituras que estou a fazer durante o mês de outubro. Falando agora da outra metade do mês de setembro, daquilo que foi o meu mês de setembro, a outra metade foi preenchida pelas 4 leituras que eu fiz para o meu setembro brasileirinho, e com a conclusão do Fortunata e Jacinta. Mas deixo o Fortunata e Jacinta para o final, e falo-vos daquelas que foram as 4 leituras que eu fiz brasileirinhas, de 4 autores contemporâneos brasileiros, e que ocuparam, como eu disse, a segunda metade do meu mês de setembro. A primeira que eu li foi Véspera de Carla Madeira, todas elas foram estreias nas letras dos autores, nunca tinha lido nada de nenhum destes 4 autores, nunca tinha lido nada de Carla Madeira. Esta obra veio cá para casa porque a minha Ritinha, do Cantinho Literário da Rita, me ofereceu, e rogou-me muitas vezes para que eu a lesse, porque ia gostar muito, e ela acertou. Gostei mesmo muito desta saga familiar, que tem uma trama dividida em 2 grandes partes, uma que nos leva ao passado e que é mais relevante, e uma que nos leva ao presente. Em ambas temos situações muito interessantes. Aquilo que acontece no momento presente é uma situação muito angustiante para quem é pai ou mãe, mesmo muito perturbadora, e nós vamos perceber o que esteve por trás daquilo que aconteceu nessa situação perturbadora, sobretudo o que levou o progenitor ou a progenitora a fazer o que fez.
e vamos perceber que isso está muito relacionado com o passado. E nessa viagem ao passado vamos conhecer não só a protagonista do momento presente, mas uma família à qual ela está ligada por laços de casamento, e vamos compreender muito bem, conhecer, entrar, somos convidados assíduos na casa dessa família da Custódia, que é mãe de um par de gêmeos que são gotas completamente iguais, ou seja, dois rapazes completamente iguais, dois rapazes muito, muito, muito desejados, uma gravidez muitíssimo desejada e que ela finalmente conseguiu alcançar, e depois vamos perceber todas as suas ações, tudo aquilo que essa mãe, essa Custódia faz e que nem sempre é o mais correto para que esses filhos que tão desejados nunca se separem. E é essa vontade férrea da mãe que vai fazer com que este crescimento destes dois gêmeos completamente iguais sofra bastantes percalços e leva que, sobretudo, um deles tenha atitudes muito, muito questionáveis. Gostei imenso, muito, muito, adorei o estilo de Carla Madeira, dei-lhe um 9 em 10, e se vocês quiserem saber um pouco mais daquilo que eu achei desta obra, vejam o vídeo correspondente à opinião, eu deixo ficar aqui nos cards, cartõezinhos, deixo ficar na caixa de descrição, e também entendam por que motivo eu não lhe dei a nota máxima, ok? Está lá tudo explicadinho, ok? 9 em 10, e foi uma belíssima, belíssima leitura do meu mês brasileirinho de setembro. A segunda leitura que eu fiz de literatura brasileira foi Vista Chinesa, de Tatiana Salem Levy ou Levy, e foi a melhor leitura que eu fiz durante o mês de setembro e a melhor leitura que eu fiz de literatura brasileira. Que obra tão perturbadora e tão angustiante, sobretudo para nós mulheres. É baseada num acontecimento verídico. Eu só soube disso depois ao ler os agradecimentos na obra, ou o epílogo. Acho que é mais o epílogo e não tanto os agradecimentos. Eu acho que disse agradecimentos no vídeo da opinião, mas acho que é mais no epílogo. Foi aí que eu entendi que esta obra está baseada num acontecimento verídico, naquilo que aconteceu a uma pessoa muito próxima da vida de Tatiana, e olhem, é uma experiência muito dura de se ler, sobretudo para nós mulheres, mas está extremamente bem retratada. Conta-nos tudo, percebem? Nós entramos na vida desta Júlia, nós percebemos aquilo pelo qual ela passou, nós percebemos como foi uma experiência traumatizante, tudo aquilo que foi essa experiência, tudo o que foi o pós essa experiência, toda uma carga de culpa, toda uma carga de não querer partilhar e ao mesmo tempo querer colo e partilhar. Olhem, é mesmo muito boa esta obra, adorei-a, dei-lhe um 10 em 10. E se vocês quiserem saber mais, lá está, vou repetir, vejam o vídeo da opinião, vejam por que motivo esta obra se chama Vista Chinesa e percebam um bocadinho melhor aquilo que ela me deu e que foi uma experiência avassaladora, muito perturbadora, mas que foi uma experiência à qual eu só podia dar um 10 em 10. Recomendadíssimo para quem, lá está, tenha estômago para lidar com leituras como estas, que são leituras muito pesadas, muito sofridas, muito traumatizantes. A terceira obra que eu li de literatura brasileira foi Nada Digo de Ti, não é? Que em ti não veja, é isso, de Eliana Alves Cruz, lia no Kobo, deixo-vos ficar aqui a capa. É uma obra com um ritmo muito, muito vivo, muito interessante, com bastantes personagens, que nos levam a um período histórico que nas primeiras páginas não dá para entender, só percebemos um bocadinho depois. Leva-nos ao século XVIII, ao Rio de Janeiro, a Minas Gerais, à febre do ouro, à ligação de Brasil como colónia e Portugal como metrópole, e tudo aquilo que nós sabemos que socialmente e historicamente esteve por trás dessa situação. Aborda muitas temáticas que hoje em dia ainda são muito pertinentes, como a discriminação, como o racismo, como as desigualdades sociais, como a multiplicidade de amores,
como há hipocrisia, como há corrupção, tudo podemos trazer perfeitamente para os dias de hoje. E está tudo muito bem conseguido numa obra que tem 200 páginas, tem um ritmo, como eu já vos disse, muito vivo, muito interessante, e a obra é essa à qual eu dei um 8 em 10. Não dei a nota máxima porque houve uma outra coisa que não me conquistou, como é que eu ia dizer, não me satisfez, e tem a ver com a identidade do narrador e tem a ver com outras coisas que eu explico melhor no vídeo de opinião. Gostei imenso, mas faltou-me uma ou outra coisa para eu chegar à nota máxima. Dei-lhe um 8 em 10 e foi muitíssimo bom conhecer as letras de Eliana Alves Cruz e quero continuar a conhecê-la. A última obra que eu li em setembro, para o meu setembro brasileirinho, foi A Palavra que Resta. Foi a única obra das 4 que eu li de literatura brasileira que foi escrita por um homem. É uma obra também ela muito pequenina, 176 páginas. Li-a mesmo no finzinho de setembro, de 28 a 30 de setembro, e é uma obra que tem um estilo algo difícil de entranhar, ou entranhar-se à primeira dentada, entre aspas, porque o protagonista é analfabeto, vive no meio rural e o seu discurso é muito oralizante. Não é fácil nós percebermos logo aquilo que ele está a tentar dizer-nos, mas depois, à medida que vamos avançando, torna-se mais fácil, vai-se entranhando e é impossível nós não nos apaixonarmos e não ganharmos um carinho gigantesco por este Raimundo e por tudo aquilo que ele sofre apenas porque quer ser feliz e porque se apaixona pela pessoa errada, ou seja, por uma pessoa do mesmo sexo. Coisa que socialmente, familiarmente, religiosamente é tudo antinatura e há depois uma carga muito grande de culpa, por muito que ele queira ser feliz, há essa culpa de não ser como os outros, de ser contra a norma e que nós vamos acompanhando à medida que as páginas vão avançando, vamos percebendo que o Raimundo às vezes toma decisões que são algo questionáveis, mas também vamos percebendo esse lado por causa dessa culpa toda e foi uma obra da qual eu gostei mesmo muito. Dei-lhe um 9 em 10, mas queria mais, entendem? Queria mais respostas. Há aqui um objeto que acompanha todo o percurso de Raimundo ao longo da trama que eu queria conhecer. Queria que me dessem as respostas aí, queria descobrir esse objeto, queria saber o que é que ele contém verdadeiramente e não fui capaz de o saber na sua totalidade e foi por isso que eu não lhe dei a nota máxima, dei-lhe um 9 em 10, mas valeu muitíssimo a pena. E agora para concluir aquilo que foram as minhas leituras durante o mês de setembro, vamos àquilo que foi de digestão mais difícil, mas que finalmente foi lidinha na sua totalidade. Falo-vos deste clássico do século XIX, da segunda metade do século XIX espanhol, Fortunata y Jacinta, de Dom Benito Pérez Galdós, e que já me acompanhava desde o dia 14 de julho e que me acompanhou até o dia 28 de setembro, ou seja, 2 meses e meio com isto nas mãos, no Kobo, li sobretudo no Kobo. E o que é que eu vos posso dizer? Foi uma experiência muito saborosa. Não tanto pelas duas protagonistas que são antagonistas, não tanto por Fortunata e Jacinta, não tanto por aquilo que as liga e por um terceiro elemento que as liga, mas sobretudo por aquela que toda a gente diz, e eu estou plenamente de acordo, que é a personagem principal desta obra, que é nada mais nada menos que Madrid, que é a capital. Sim, nós vamos percorrer tantos espaços de Madrid, vamos nos sentir mais um madrileno, ou madrilenho ou madrilenha nesta obra, vamos perceber como é que são os madrilenos ou como é que eles eram nos finais do século XIX, sejam eles de que classe, ou fossem eles de que classe fossem.
vamos conhecer muitas das tradições, muito daquilo que eram as coscovilhices e de que era tudo aquilo que era a rotina de muitas e variadas personagens, porque sim, isto tem carradas de personagens, é impossível nós conseguirmos decorar todas estas personagens e saber exatamente quem é quem e lembrarmos de todos os seus passos, é impossível. Mas é uma obra que se lê muitíssimo bem, por muito que seja gigantesca. Claro que o senhor Dom Benito se espraiou em algumas páginas, não havia necessidade, mas pronto, eu perdoo-lhe, porque ele conseguiu manter-me sempre interessada nesta obra, sempre. Há poucos momentos de pausa, há inclusive momentos de clímax, que depois o Sr. Benito lembra-se no capítulo logo a seguir, de nos deixar ali. Então, mas como é que é? Agora não nos vais dar as respostas? Pronto, há muita coisa extremamente interessante nesta obra. Há um espanhol que vai em algumas coisas contra aquilo que é o espanhol de hoje em dia e que eu massacro as minhas crianças, que não é assim, que não é igual ao português, e que aqui era igual ao português. Há muita coisa boa, gostei mesmo muito, mas ou porque a obra se arrastou por muito tempo, ou porque há coisas que eu acho que estão aqui a mais, eu não consigo dar-lhe mais do que um 8 em 10, mas é um 8 bem redondo, sabem? Quase assim a raiar o 9, poderia ser um 8,5. E valeu muitíssimo a pena ter conhecido este Dom Benito Pérez Galdós, ter conhecido esta obra Fortunata e Jacinta e ter adorado algumas personagens secundárias e ter adorado Madrid e não ter gostado assim muito desta Fortunata e desta Jacinta. 8,5 em 10 e valeu muitíssimo a pena. Agora vou fazer uma pausa que é para isto não se cortar. Agora que já falei das minhas 8 leituras do mês de setembro, vou falar das leituras dos meus homens, ok? E como eu vos disse no início do vídeo, e agora tenho que ir buscar o caderninho do meu marido, o meu esponjo leu concluiu a leitura de 4 obras durante o mês de setembro. Leu 2 obras da mesma autora e leu 3 obras de literatura portuguesa e uma de literatura brasileirinha para participar no meu projeto, que depois deu muito o massacrar, porque, então, quer dizer, santos da casa não fazem milagres, pronto. Leu no total 4 obras, 2 delas ele leu no Kobo, que anda maluco com o Kobo, e duas delas leu em físico, uma delas daqui da nossa estante, e a outra da Biblioteca da Terrinha. Começando por aquela que foi a sua primeira obra e que eu vou juntar com a terceira porque são uma duologia, não é? Uma é sequela da outra. O maridinho arrancou o mês com a leitura de A Terceira Índia, de Iris Bravo. Sim, e para quem acha que Iris Bravo até pode ser uma autora que escreve marcadamente para as mulheres, como vocês conseguem perceber, o maridinho, que tem gostos algo diferentes dos meus, gosta destas obras um bocadinho mais, sem qualquer tipo de preconceito, mais leves e com umas tramas, com ingredientes que possam considerar-se algo mais previsíveis e mais levezinhos. Pronto, ele gostou imenso, leu primeiro A Terceira Índia, deixo-vos ficar aqui a capa, e deu-lhe um 9,5 em 10. Perguntei-lhe por que motivo, ele disse, não me deu as respostas que eu estava à espera. E a seguir eu disse-lhe, mas tu sabes que há uma segunda parte? Ele disse, não sabia. Pronto, leu A Terceira Índia, deu-lhe um 9,5 em 10, gostou imenso, diz que a trama tem muitos ingredientes que nos mantêm com muita vontade de andar de página em página, ou seja, avançar na trama. Deu-lhe um 9,5 em 10, depois apercebeu-se, porque eu lhe disse, não é? Que havia uma sequela e leu também a Nova Índia, e do que eu estou a ver aqui, também lhe deu 9,5 em 10. Deste 9,5 em 10 da Nova Índia, eu não sei o motivo. Muitas vezes tento tirar esses motivos assim a saca-rolhas do marido e ele começa logo, mas eu não sei, tu é que quase me obrigas a dar notas às minhas leituras e eu não sei exatamente porquê. Pronto, e então aí eu não digo mais nada, ok?
Por isso leu a terceira Índia e a seguir leu a nova Índia e a ambas deu 9,5 em 10. De um autor português, também leu em setembro, desta vez vindo da Biblioteca da Terrinha, o mesmo que eu li de João Tordo, ou seja, O Nome que a Cidade Esqueceu. E tal como eu, deu-lhe um 9,5 em 10. Não sei exatamente o que lhe faltou para o 10 em 10, mas posso dizer-vos que aquilo que ouviram do que eu disse desta obra de João Tordo, vão por mim. Se gostam de João Tordo, se já leram alguma coisa de João Tordo, esta é uma aposta muito segura. Se não forem atrás de thrillers, porque esta obra não é um thriller, mas tem muita coisa daquilo que é típico de João Tordo e não decepciona, não desilude de maneira nenhuma. O meu maridinho também a leu e deu-lhe um 9,5 em 10. A última obra que ele leu durante o mês de setembro foi aquela que ele usou para participar no projeto em setembro Lemos Brasil, depois de eu muito massacrar, e leu A Vista Chinesa também, de Tatiana Salem Levy, e, tal como eu, deu-lhe um 10 em 10. Poderia explicar-vos aqui a perspectiva dele enquanto homem a ler uma situação destas, ler tudo aquilo que está associado à trama de Vista Chinesa, mas não vou falar por ele, porque também não o questionei sobre isso, mas adorou e deu-lhe um 10 em 10. Falando agora daquilo que, e por último, daquilo que foi a leitura que o mais novo terminou finalmente em setembro. Sabem que ele em agosto virou-se muito para o desporto. Sabem que agora em setembro embarcou na nova etapa da vida dele universitária e que por isso mesmo não há muito tempo para a leitura. E ele conseguiu terminar a obra que tinha arrancado, eu não tenho aqui, mas eu tenho quase a certeza que ele arrancou isto em julho e arrastou esta obra por agosto e também por setembro, leu-a, não pus aqui as datas, pronto, leu-a e adorou-a, gostou imenso, deste Só Posso Trair-te de Ruta Sepetys, ou Sepetys, não sei dizer o apelido desta autora, e já foram dois que leram cá em casa, os dois homens já leram esta obra, os dois, ambos, deram-lhe 10 em 10 e agora só falta ela chegar às minhas mãozinhas, não sei é quando, porque isto é de 2024. Pronto, um dia destes eu lá chegarei. O meu filhote, tal como o meu marido, deu-lhe um 10 em 10. E é isto, meus queridos, desta vez consegui não fazer um vídeo extremamente grande para ser obrigada a dividi-lo em duas partes e falei-vos, acho eu, de forma consistente das 13 leituras que foram feitas cá em casa durante o mês de setembro. Agora despeço-me pedindo o mesmo, pedindo o mesmo que eu peço sempre, se vocês conseguiram chegar até ao fim, se conseguiram desfrutar deste balanço mensal das leituras feitas cá em casa durante o mês de setembro, e quero obviamente que vocês partilhem aí aquilo que leram durante o mês de setembro, não só de literatura brasileira, sobretudo literatura brasileira se o fizeram, mas também daquilo que foram lendo durante o mês de setembro. Qual foi a vossa melhor leitura durante o mês de setembro? Não se esqueçam de dizer, não é? Sei que muita gente também leu thrillers para o September Thrills da Dorita e da Tininha. Perdão, se leram outra coisa qualquer, se conhecem outros títulos destes autores de que eu vos falei e que acham que eu vou gostar ou que o maridinho vai gostar, digam tudo aí embaixo nos comentários. Não se esqueçam, por favor, é de comentar, que isso é aquilo que mais prazer me dá, ok? O like é muito importante, mas os comentários, para mim, pessoalmente, são ainda mais, ok? E pronto, ponham like, não se esqueçam de pôr like, não se esqueçam de comentar e já agora usem o meu link de afiliado WUC se quiserem comprar alguma destas obrasitas que foram lidas cá em casa durante o mês de setembro, que eu agradeço imenso, já sabem que não pagam nada por isso, mas estão lá a dar-me uma pequenita comissãozita, que agora estamos a chegar às Navidades, que fazem muito jeito, fazem, nem que seja para eu comprar obritas para mim ou para os meus homens, ok? Um beijinho muito, muito grande e vemo-nos num próximo vídeo. E parabéns a mim, porque consegui gravar 2 vídeos seguidinhos, ok? Já tenho material para os próximos tempos.
Beijinhos!